Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E essa videoaula está sendo postada logo depois da divulgação dos aprovados na lista do Enem. Como vocês se saíram? Para quem passou, parabéns! Mas se você não passou também, bola para frente. Está começando um novo ano. É preciso que você acredite em si mesmo. E nessa aula nós vamos usar a intertextualidade temática para falarmos sobre um tema muito importante dos dias de hoje. Você sabe qual é? Lembram-se daquele trecho que nós apresentamos no final da nossa última videoaula? Segue um quadro. Ele estava logo à minha frente, então apertei o passo para alcançá-lo. Queria dizer-lhe que ele andava muito, mas muito apressado e que por isso a gente mal tinha se visto nesse ano que se fundou. Que esse passo desajustado dele não tinha me permitido realizar nem metade das atividades e compromissos que eu anotava dia após dia na minha agenda. Não me deixou assistir a todas as séries, ler todos os livros, responder todos os e-mails, curtir todas as fotos, estar com os meus amigos, visitar minha família. Mas logo eu acelerava, ele acelerava também, como se não quisesse dar satisfação. Então, vocês sabem de que esse texto está falando? Ponto para quem disse, o tempo. Aqui no nosso canal, o comentário que nós mais recebemos sobre a prova do Enem foi de pessoas que não conseguiram administrar o tempo. E que quando viram, faltava muito pouco para a prova terminar. Então nessa aula nós vamos dar dicas sobre como administrar o tempo. O texto que vocês acabaram de ver foi de uma reportagem da revista Vida Simples. Não deu tempo? Seja na prova de concurso, seja para planejar os estudos, seja para um encontro que foi perdido por causa de um engarrafamento. O fato é que nossas vidas são regidas pela ditadura do relógio. Esse aparelho que marca as horas, deixando-nos angustiados. Mas nem sempre foi assim. Já houve um tempo em que não havia relógios mecânicos. Haviam os relógios de sol, as ampulhetas. Numa época em que a humanidade não se guiava por horas e minutos. O relógio mecânico só foi inventado no final do século XIII. E foi só em fins do século XVI que foi possível se determinar intervalos menores de tempo. E foi na época antes da invenção do relógio mecânico, ou seja, antes do século XIII, que surgiram os primeiros registros poéticos na nossa língua, que é o português. Surgiram na Idade Média, na região da Europa medieval, que hoje em dia compreende Portugal e Espanha. Esse período é chamado de trovadorismo. Trovadorismo vai de cerca de 1148 a 1418. Por que será que não é possível saber a data exata? Simplesmente porque o próprio conceito que temos atualmente de ano, ou seja, o espaço de 365 dias, não era possível se ter na época. O ano, como nós sabemos, é mais ou menos o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Mas a própria ideia de a Terra girar em torno do Sol era inconcebível na época, a ponto de ser considerada heresia e condenada pela Igreja Católica, que tinha o poder político na época. A Igreja condenava à fogueira qualquer pessoa que negasse seus dogmas, que incluíam a teoria geocêntrica, que defendia que o universo girava em torno da Terra. E foi no meio desse ambiente sombrio que surgiram os primeiros registros poéticos da língua portuguesa, o chamado trovadorismo. As principais produções literárias desse período são as cantigas, que eram poemas compostos pelos chamados trovadores, poetas de origem nobre, que compunham e cantavam tais cantigas acompanhados de instrumentos musicais, e ainda as novelas de cavalaria. As cantigas eram divididas em
Cantigas de amor, que eram poemas musicados que descreviam o sofrimento amoroso de um eu lírico masculino por uma mulher inatingível, como era no caso a senhora feudal. As cantigas de amigo, que eram poemas musicados que idealizavam a mulher amada, inatingível, mas que se diferenciavam das cantigas de amor por terem um eu lírico feminino, enquanto as cantigas de amor tinham eu lírico masculino. Ou seja, os trovadores que compunham tais cantigas dão voz à mulher amada, expressando o que tais mulheres sentiam. Pelo menos é assim que eles pensavam. As cantigas de escárnio, em que o eu lírico faz uma cantiga em forma de sátira indireta e com duplos sentidos a alguém não identificado. Ou seja, o trovador as compunha falando mal de alguém com palavras de duplo sentido, ou seja, através de ambiguidades, trocadilhos e jogos semânticos, um processo que os trovadores chamavam de equívoco. As cantigas de maldizer, que não eram indiretas como as de escárnio. Nela, os trovadores faziam sátiras diretas, às vezes citando nomes, sendo que mesmo que isso não acontecesse, tais cantigas não deixavam dúvida em relação ao destinatário. Muitas vezes faziam-se agressões verbais, usando-se palavras de baixo calão. Além de tudo isso, havia também as novelas de cavalaria, produções literárias diferentes das cantigas, que eram narrativas em prosa que apresentavam os feitos de bravos cavalheiros. Tais narrativas eram transmitidas oralmente, muitas vezes se constituindo em folclore. Tratava-se de uma estrutura ficcional ligada a fatos reais, uma tendência surgida na Inglaterra e na França durante o século XII e que acabaria se tornando típica de toda a Europa medieval, inclusive Portugal. De qualquer maneira, o fato é que a cultura praticamente não existia nessa época, era muito restrita, privilégio da alta nobreza. Nessa época, os meios de transporte eram precários. Praticamente o único que existia era a carruagem, que dependiam dos cavalos para se movimentarem. Não era como hoje em dia. E é por isso que nós, que somos o homem moderno, somos obcecados pela velocidade. Queremos fazer as coisas de forma rápida e instantânea. E é por isso que vocês, que são vestibulandos do Enem, foram surpreendidos pelo tempo enquanto estavam fazendo a prova. Como em outras vezes, nós nos sentimos obcecados pela rapidez. Sentimos que tudo tem que ser rápido e instantâneo, que não existe tempo de espera. Quando nós assistimos uma corrida de Fórmula 1, nós sentimos aquela adrenalina contagiosa que vicia. E nós sabemos que ao longo dos séculos as viagens se tornaram mais rápidas, com aviões, carros, navios, entre outros adventos, como telégrafo, telefone, internet, que agilizaram a forma como nos comunicamos. E como teria sido antes disso? Como na época do trovadorismo, época em que aos poucos começaram a surgir novos meios de transporte, as caravelas, por exemplo. E no meio dessa novidade, que convivia com outros meios já antigos para a época, como a cavalaria, surgiu um novo período literário, que era o humanismo, que no meio de toda aquela fase de transição, colocou o homem como responsável pelo seu próprio destino. Uma ideia que tem que ser seguida até hoje. O humanismo é um momento de transição entre a Idade Média e o Renascimento cultural, quando a cavalaria antiga passou a coexistir com a navegação e os valores feudais passaram a coexistir com o mercantilismo. A visão antropocêntrica, que defende que o homem está no centro do mundo, andando com os próprios pés, estava entrando em conflito com a antiga visão teocêntrica, de que o homem está sujeitado por Deus. Começava assim as grandes navegações.
Foi nessa época que surgiu a imprensa, de modo que foi necessário para os camponeses se alfabetizarem, para que pudessem ficar a par de toda a cultura que estava aparecendo. Afirmava-se a partir de então que o homem era responsável pelo próprio destino, o que é uma mensagem importante até hoje. Em termos de produção artística, o humanismo teve o gênero narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. Sobre o gênero narrativo, o principal representante em Portugal foi Fernão Lopes, em cujas crônicas narrava acontecimentos de todos os segmentos sociais, desde o Palácio do Nobre até as aldeias, atingindo as festas populares. Nessas crônicas havia verossimilhança, diferentemente das novelas de cavalaria, em que se narrava uma idealização dos cavalheiros. Já nas crônicas de Fernão Lopes, os feitos dos reis eram narrados de forma realista e historiográfica. Sobre o gênero lírico, houve em Portugal a poesia palaciana, que substituiu as antigas cantigas com um texto lírico e poético, de modo que Garcia Rezende produziu o Cancioneiro Medieval, reunindo centenas de autores diferentes, narrando o amor de forma realista e com intimidade, diferente das cantigas do trovadorismo. E, por fim, o gênero dramático retomou a prática teatral dos tempos pré-medievais, quando Gil Vicente trouxe como inovação para o teatro o cunho popular, criticando todas as classes sociais, desde o camponês até o clero e o rei, passando pelos cavaleiros. O teatro de Gil Vicente deu um cunho moralizante à estrutura social da época, criticando os poderes da igreja. Embora também é verdade que o teatro vicentino também herdou da Idade Média características como religiosidade, moralismo, etc. Só que agora tudo isso se conjuga com o contexto de crítica à sociedade vigente, com um lado sarcástico. Por aí podemos imaginar que Gil Vicente, assim como outros de seus contemporâneos, como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Botticelli, não se preocuparam com o tempo para compor suas grandes obras. Sim, porque naquela época, mesmo com a invenção do relógio mecânico, que ainda era uma invenção muito recente, ninguém era dominado pelo tempo como nos dias de hoje. E no meio disso tudo, continuava havendo o desenvolvimento urbano e o crescimento comercial. Eclodia o Renascimento. Então toda aquela arte que havia sido reprimida durante a Idade Média ressurgia agora como um sinal de novos tempos. Ou de volta ao passado, quando essas artes como a pintura, a escultura e o teatro já existiam. Importante lembrar a vocês que estão fazendo um concurso da importância que é se viver o presente. Se vocês não passaram, bola para frente. Não se esqueçam de que, como seres humanos, vocês nasceram para a vitória. A valorização do esforço individual foi um dos grandes fatores do classicismo, entendido como a estética literária do Renascimento, assim como o antropocentrismo, o uso da razão e a retomada de modelos clássicos. Em Portugal, tudo isso teve como principal representante Luís de Camões, que escreveu sonetos que eram composições poéticas formadas por 2 estrofes de 4 versos e outras 2 de 3 versos. Mas a principal obra de Camões foi o poema épico Os Lusíadas, em que ele narra a viagem do almirante Vasco da Gama a caminho das Índias como sendo uma série de aventuras em que os navegantes entram em contato com deuses mitológicos. Bem, como ideia final dessa aula, quero lembrar que tudo aquilo que nós fizemos há 1 minuto atrás já pertence ao passado, não nos pertence mais. Se você já fez uma prova e não passou, isso é teu passado, não tem como você modificar. O futuro é aquilo que você está construindo a partir de agora.
O futuro ainda não te pertence, mas está em tuas mãos. Nessa aula nós abordamos a temática das ideias sobre o tempo para contarmos uma parte da história da literatura da língua portuguesa, mas essa é apenas a primeira de uma série de aulas sobre esse tema. Num período em que ainda não era possível se falar em literatura brasileira, mas a nossa língua já existia lá na Europa. A próxima aula, que vai ser a segunda sobre esse tema, vai continuar essa história. E nós vamos falar já o período da literatura colonial brasileira. E ainda vamos estar abordando a temática das ideias sobre o tempo. Para todos vocês que fizeram prova de concurso, peço para que nos escrevam para dizer como se saíram. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E o nosso canal deseja para todos vocês uma boa sorte. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular e concurso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage no Facebook, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. Agradeço a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Para terminar, quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam. Basta clicar nesse link. Link esse que nós lembramos que não está disponível em plataformas móveis. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.